Olá meninas e meninos, sou o professor Cirineu da Matriz Curricular de Física. O meu e-mail de contato para dúvidas, perguntas. Vou fazer uma aula para o segundo ano, continuar o tema de termodinâmica, que é o estudo do calor e temperatura. Na lei zero da termodinâmica nós falamos sobre equilíbrio térmico. Quando as temperaturas são iguais, o sistema entra em equilíbrio, que é a lei zero da termodinâmica. Nesse tema da termodinâmica, nas leis que nós vamos ver da termodinâmica, vai se falar muito em trabalho termodinâmico e energia interna. Tá? O trabalho é o trabalho que a máquina térmica realiza quando recebe calor. Então ela vai produzir trabalho. E a energia interna está associada diretamente à temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta a energia interna de agitação. Quando nós falamos em máquina térmica, nós estamos falando em calor e temperatura. O primeiro dispositivo, os primeiros relatos que nós conhecemos de alguém que produziu algum dispositivo que usou calor para gerar movimento, gerar trabalho, é o rei Heron da Alexandria. Essa aqui é a máquina térmica do rei Heron. Dispositivo simples, onde você tem água fervendo e o vapor de água faz a máquina movimentar. Então, o primeiro motor simples, Eolipila. Eolipila é o engenheiro físico, inventor, matemático Alexandria, rei da Alexandria Heron. Século I, século I, no início. Bom, e depois nós tivemos outros, com a Revolução, a partir ali do início da Revolução Industrial, se dedicaram a esse estudo de aperfeiçoar, de produzir máquinas que substituíssem o trabalho braçal pelo equipamento para ter maior rendimento. O Denis Papin, ele também, vemos aqui no século XVI em diante, que ele produz um dispositivo onde ele usa o calor, uma fonte de aquecimento que gera o calor, a fonte quente, que vai aquecer o sistema, e esse sistema em alto aquecimento, o gás, o vapor aqui, ele faz o cilindro movimentar. Então notem, quando a máquina recebe calor, o cilindro realiza movimento. Isso é trabalho. É o que nós chamamos de trabalho mecânico. A máquina aí termina a fonte quente, a fonte fria vai receber a energia que restou, ela vai se dissipar para o meio. Então recebe calor da fonte quente, aonde nós vamos denominar com Q1, quantidade de calor que a máquina recebe, realiza trabalho e o excesso é jogado para a fonte fria, aonde a máquina rejeita. A maior perda de calor está em função da máquina dissipar o calor que vai para o meio físico. Então, a fonte fria e a fonte quente. A fonte quente é o Q1 e a fonte fria é o Q2. Depois nós tivemos inúmeros outros eventos, estudos, aprimoramentos. Aí nós temos a máquina térmica, que é um modelo de máquina térmica, onde depois vem a máquina do James Watt, e aí nós temos a iminência das locomotivas a vapor. Então, em homenagem ao Watt, a máquina térmica, onde tem uma caldeira, o combustível, lenha, carvão, aquecendo a caldeira, e a pressão de vapor faz movimentar o cilindro. Então, esse cilindro aqui, ele, quando recebe o vapor quente, ele realiza trabalho. O gás dilata, aumentando a pressão, e isso faz com que gere movimento. Uma vez que chegou no limite a máquina, ela acaba abrindo a válvula e o restante do calor é dissipado para o meio físico. Então, bom, esse cilindro aqui, que chama-se pistão, ele está ligado a um braço de alavanca. E o trabalho executado pelo motor faz com que o braço da alavanca gire uma roda maior, e essa roda vai produzir trabalho, que é fazer a máquina. Inicialmente, essas máquinas foram construídas para movimento de carga, por exemplo, esteiras para movimento de carga, também para
bombear água para elevações, né? Minas de carvão, enchia de água, eles precisavam de equipamento para retirar. Então, inicialmente foi isso, né? Eles usavam a máquina térmica para esses fins. Depois surgiu a possibilidade de usar o motor, a máquina térmica, como meio de transporte, né? Então, as locomotivas a vapor começaram. É o modelo, né, de uma locomotiva a vapor, um motor que usa uma caldeira gigante e ali nós temos onde é queimado o carvão, queimada a madeira, para fazer a pressão do vapor e os braços de alavanca fazerem a roda girar. Então esse é um modelo de máquina térmica. O Joule, né, o James Prescott Joule, ele teve grande influência no estudo da termodinâmica. Vem dele ali grandes trabalhos envolvendo o equivalente mecânico. O equivalente mecânico, na verdade, é o que nós conhecemos hoje como a unidade de medida que nós vamos atribuir ao Joule, o J de Joule aqui, que é o equivalente mecânico de uma caloria, né? Você usa uma caloria, você comportando isso em Joule. Existem outras fontes de você medir lá, esse tipo de equivalente, essa unidade, mas essa são as principais. Então, o Joule tem grande importância no estudo da história, onde vem daí a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação de energia. Então, vem dali, do estudo do Joule, aonde surge a lei da conservação de energia, que é conhecida como a primeira lei da termodinâmica. Então, o que nós temos aqui? Que na natureza não se cria, não se destrói, ela se transforma. É com base nisso que o Joule propõe, então, a lei da conservação de calor. Então, o calor não é produzido nem destruído, ele é transformado, o calor transformado em formas de energia. Você pode transformar isso em movimento, pode transformar o calor em trabalho, enfim, você... Bom, e hoje nós temos outras máquinas que usam o mesmo conceito de Joule, o equivalente mecânico, porém agora nós temos um sistema interno de queima do combustível, é interno. A locomotiva a vapor, a locomotiva a vapor aqui, era a locomotiva onde você queimava fora, na lareira, e a caldeira aquecia o vapor de água, produzia movimento através dessas polias e roldanas. Agora o motor, com o advento aí da indústria, na Revolução Industrial, investimento na indústria, os automóveis foram aprimorando, e nós temos a explosão do combustível interno. Então agora nós temos as leis da termodinâmica, a conservação de energia aplicada no sistema interno de combustão, aonde esse vai ser a fonte geradora de calor, a queima do combustível. E aí vai produzir um gás aquecido dentro do sistema, e esse gás dilatado ele vai fazer o cilindro movimentar, que nós chamamos de pistões. Eles vão estar presos a um eixo, fora de centro, que é chamado virabrequim, e esses cilindros, quando eles movimentam, eles fazem o eixo girar. Através da transformação da rotação das polias, você consegue reproduzir uma velocidade maior ou menor para manter, para conseguir também ter uma força equivalente, né? Então, a máquina já temos o combustão interno, e outro tipo de máquina também que obedece à lei da termodinâmica é o refrigerador, né? Só que o refrigerador, ele não realiza aquele trabalho de transformar o calor da fonte quente para a fonte fria em trabalho. Tá? Aqui é o contrário, retira calor de dentro do ambiente. Tá? Então você tem lá dentro da geladeira um ambiente que é o frio, lá dentro da geladeira. E aí, esse calor no abre e fecha a geladeira, ele tem que ser retirado. Então você usa o quê? Usa uma válvula, onde no motor do congelador, do refrigerador, tem um gás. E esse gás, ele, em alta pressão, ele se torna um líquido, ou ele se aproxima de um líquido.
Então essa válvula fica fechada, gera uma pressão muito grande aqui dentro devido ao aumento da temperatura. Quando abre a válvula, o gás circula atrás e esse condensador atrás joga o ar, o gás quente, né? O gás quente transfere para o ar externo o calor, transferindo, né? Então, veja, aí volta, o motor aqui está bombeando gás, aí a válvula fecha, quando atingiu uma temperatura, o motor desliga lá dentro. Tá? Desliga lá, a geladeira desligou, começa a aquecer de novo o ambiente frio. Aí liga o motor, forma aquela pressão imensa, o motor jogando. Quando o gás está em altíssima pressão, ele se liquefaz e é bombeado para haver a troca de calor com o meio externo. Então ele é jogado para o meio externo. E fica esse ciclo. Esquenta, o calor tem que ser retirado, aí o motor trabalha, o compressor, né, o gás se liquefaz devido à diferença de pressão, o gás sai lá para fora, entra de novo aqui, não consegue escapar, ele entra e fica aqui, até o motor gerar pressão de novo e fazer a válvula abrir. E fica o ciclo, né? O refrigerador faz o trabalho contrário. Então o rendimento do refrigerador, ele tem que ser um rendimento maior do que 0, né? Maior do que 1, pode ser, maior que quanto maior o rendimento, melhor a eficiência do refrigerador. Diferente de uma máquina térmica, que o rendimento máximo do motor de uma máquina térmica ele é acima de 0 e abaixo de 100. Né? Abaixo de 1, portanto, não é 0, não é 1. É um valor entre 0 e 1. Já o refrigerador pode ser muito maior do que 1, ou a eficiência, porque ele vai retirar calor do ambiente frio e jogar para o meio externo. Bom, então é isso, né? E as trocas de calor dentro se dá por convecção, né? Corrente de convecção. Dentro do motor, né? O motorzinho da geladeira, tem essa serpentina atrás, né? Que condensa, faz o processo do condensador, né? Aqui, que dissipa o calor para o meio externo. Então o motor carrega lá no refrigerador, retira o calor e isso vai para meio externo, onde ele vai refrigerar. Então é importante atrás da geladeira não ter nada, ter um espaço livre para o ar poder trocar calor com o meio interno. Bom, então esse é o caso do refrigerador. Lá nós vamos ter os processos aqui, que é do 1 ao 2, do 2 ao 3, o estrangulamento, né, que é o caso do aumento da pressão, a válvula trancada até abrir. E daí a absorção através do calor, a pressão constante no evaporador. Bom, a primeira lei da termodinâmica que eu defini com vocês é a lei de conservação de energia. Tá? Conservação de energia na forma de calor. Então eu tenho um sistema que ele recebe trabalho, a energia interna aqui vai aumentar a temperatura, esse gás vai ser comprimido e a pressão do gás vai fazer com que realize o trabalho. Aqui eu estou usando a letra W para representar o trabalho, porque em muitos livros, na maior parte dos livros, não usa a letra tal, aquele tem itálico de trabalho. Usa, até aqui eu não substituí, T de trabalho. Então não usa a letra tal, usa a letra W, a maioria dos livros. E eu escrevo aqui, a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação de calor, através da simbologia do trabalho com a letra W. Tá? Então a variação de energia interna do sistema está ligado diretamente com a variação de temperatura. Se aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Quando o sistema recebe trabalho aqui, recebe, o gás é comprimido. Tá? Então o gás é comprimido quando ele recebe. Então isso é negativo, né? É um trabalho que o sistema está como se tivesse perdido calor. E quando ele recebe calor, ele vai realizar trabalho. O gás vai expandir e vai se realizar por diferença de pressão. Aqui vai gerar movimento. Então aqui a quantidade de calor é maior do que 0. Trabalho negativo é positivo quando está recebendo, quando é do meio externo. Tá? E quando ele realiza trabalho é positivo, que é nesse caso aqui, quando recebeu o calor.
Então essa é a primeira lei de termodinâmica, conservação de energia na forma de calor. A quantidade de calor que a máquina recebe, uma parte vai ser convertida em trabalho e a outra parte vai ficar no sistema, para manter o sistema, ou vai ser jogado para o meio externo. Uma parte fica armazenado dentro do motor, outra parte vai ser jogada para o meio externo. E aí nós temos aplicações, né, da termodinâmica, é muito aplicado isso nas transformações gasosas. Nas transformações gasosas, nós já lembramos, logo em frente eu vou mostrar isso. Né? Então, a variação de energia interna de um sistema aqui. Se não há variação de energia nesse sistema, então aqui a temperatura é igual, a temperatura é constante. Se a temperatura variar, então nós podemos dizer que o sistema varia a energia interna. Nesse sistema aqui, que é o caso do botijão de gás, o volume de gás aqui dentro ele não está sendo alterado. O gás está preso no cilindro, então não tem variação de volume. Então a expansão é nula, ele não expande o gás, ele não dilata e nem contrai. Então não realiza trabalho. Então nesse caso aqui, quando não há variação de volume, não há trabalho, é a transformação isovolumétrica. Então aplicando a primeira lei da termodinâmica, se o trabalho é nulo porque não variou o volume do gás, então a quantidade de calor que foi recebida ficou toda ela armazenada como energia interna, que é o ΔU. Bom, e aí nós temos ali, né, que a variação de energia, ela depende da variação de temperatura. Se aumenta a variação de temperatura, aumenta a energia. Se diminui a temperatura, diminui a energia. E assim por diante, né? Diretamente, a energia interna é diretamente associado à variação de temperatura. É uma variável de estado, né, a energia interna. Bom, o trabalho termodinâmico de uma máquina, por exemplo, a máquina recebe calor e ela vai transformar parte desse calor em movimento. Veja que aqui eu estou usando a letra tal, eu formatei o documento e não acabei não mudando algumas, aqui a letra tal de trabalho mecânico. Poderia usar o W também. Então a máquina térmica, o motor, a fonte de calor, calor da fonte quente, Q, né, Q quente, e fonte fria, FF, fonte fria. Esse aqui é o escapamento do carro, é o sistema externo ao bloco do motor, né, que dissipa o calor. E aqui o trabalho que vai realizar, movimento, vai puxar carga, o motor vai fazer com que o carro movimente. Então o trabalho é em função de quanto calor a máquina recebe e quanto ela rejeita. O trabalho é em função de quanto calor a máquina recebe, fonte quente, e quanto ela vai jogar para a fonte fria. Então realiza ali um rendimento, né, da máquina, que mais em frente eu vou mostrar. Trabalho termodinâmico. Então aqui nós temos o caso da máquina realizando o trabalho em função do deslocamento do êmbolo. Se nós levarmos em conta aqui, lá na mecânica, não mostrei no primeiro ano, trabalho é força vezes o deslocamento. Tá, então ele vai deslocar em função dessa área aqui, em função dessa dimensão do cilindro. Essa área aqui convertendo em unidade, né, lado vezes lado, e nós vamos ter também a variação do volume. A variação do volume do gás é quando tinham uma compressão menor e uma compressão maior. Tá? Compressão menor, volume menor, compressão maior, volume menor, compressão menor, volume maior. O volume fica menor quando você comprime o gás, né? Então a pressão aumenta, o volume diminui. Então a variação de volume faz com que a máquina realize trabalho. Então a pressão, P de pressão, vezes a variação do volume. Isso é o trabalho mecânico. Se a variação de volume é zero, então não tem trabalho realizado. Tá? Então o trabalho depende da variação de volume. O trabalho realizado a pressão constante e a variação de volume mudam o processo. Né? Então eu mostrei para vocês lá nos gases ideais, que as variáveis de estado do gás, né? Pressão, volume e temperatura, e agora energia interna. Né? Quando o gás sofre transformações, ele muda a pressão, muda o volume, temperatura e a variação de energia interna. Isso quer dizer
houve uma transformação. E aí nos processos que eu mostrei para vocês lá da primeira lei da termodinâmica, veja, quando eu aplico a primeira lei e eu estou trabalhando uma isotérmica, um processo isotérmico, onde a temperatura é constante, então a variação de energia é nula. Se a temperatura é igual, a energia não altera. Portanto, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Se é um processo isobárico, a pressão não varia. Se a pressão não varia, então aqui, ó, pressão zero, faz com que o trabalho seja zero. Então, numa transformação isobárica, a pressão constante e o trabalho é nulo. Aí, logo, todo o calor é guardado como energia interna. Se é um processo isovolumétrico, não, a pressão constante e o trabalho não é nulo. É aqui no isovolumétrico que a pressão que o trabalho é nulo, tá? O volume varia. Então, essa pressão sendo constante, o trabalho não é nulo, corrigindo aqui, né? Que a pressão sendo constante aumenta o mesmo valor da pressão, só quando o volume é nulo que o trabalho é nulo, tá? Então, corrigindo aqui no isobárico, o trabalho é constante porque a fonte recebe calor através dessa pressão constante. No isovolumétrico é que nós temos um volume constante, portanto, a variação do volume é zero. Então, se o volume do gás não altera, a variação é zero, nós vamos ter um trabalho termodinâmico nulo. E essa transformação eu não mostrei lá no estudo anterior, que é um processo adiabático. Adiabático é porque ocorre essas variáveis de estado, aqui ocorrem mudanças tão rápidas, muito rápidas, que não dá tempo de trocar o calor dentro e fora do sistema, que é dito vizinhanças, né? Não troca calor, então o processo é adiabático. Então, nessa última transformação aqui, a variação do calor é zero. Não há, o processo adiabático não troca calor. No processo volumétrico não tem trabalho. No processo isobárico, a quantidade de calor é constante, né? A pressão constante, faz a máquina receber calor, então aumenta a energia interna. No processo isotérmico, a variação de temperatura é zero, então a variação de energia interna é zero. Bom, e aí nós temos o que nós vimos antes, né, nas transformações aqui, usando a lei da termodinâmica. Num sistema como esse aqui, ó, panela de vapor, panela de pressão para cozinhar alimento. Vai cozinhar o alimento, coloca água, fornece calor. Se o sistema estiver aberto aqui, não está isolado, o calor vai ser dissipado para o meio externo. Quando você fecha a panela, você isolou o sistema. Então todo o calor vai ficar retido aqui dentro. Claro, uma parte perde devido à estrutura do sistema não ser perfeitamente isolado. Mas o sistema vai armazenar calor aqui dentro, vai armazenar energia interna, porque a temperatura vai aumentar aqui dentro do sistema. Quando chega a um limite, a válvula vai liberar a pressão, então libera calor. Então esse é um sistema isolado, que é uma máquina térmica, panela de pressão. É uma máquina térmica. A garrafa térmica também é um instrumento termodinâmico, é uma máquina térmica. E aí, se nós formos analisar, no caso de uma transformação adiabática, eu tenho várias transformações isotérmicas aqui, ó, curvas diferentes. Uma adiabática ocorre entre duas transformações isotérmicas. Isso ocorre muito rápido. Mas o estado geral do gás eu não vou entrar porque nós já falamos. Que é o processo isovolumétrico, né? Onde o sistema ele vai ter uma variação de volume zero, então o trabalho vai ser zero. Aplicando a termodinâmica, a primeira lei, se o trabalho é zero, a variação de energia o calor que a máquina recebeu, toda ela é armazenada como variação de energia interna. Tá? Então esse é um processo onde nós dizemos isovolumétrico. Tá? No processo isobárico, a máquina recebe calor, então a quantidade de calor recebida faz a energia interna do sistema aumentar, onde a pressão é constante, né, no processo adiabático.
Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, nós vamos ter um aumento de energia interna. A máquina recebe calor para realizar o trabalho. O excesso de energia fica armazenado como energia interna. E o processo isotérmico é quando a temperatura é constante, a pressão varia com o volume lentamente e faz com que não varie a temperatura. Então, se não há variação de temperatura, aplicando a termodinâmica, primeira lei, a variação de energia é zero, todo o calor vai para trabalho na máquina. Todo o calor que a máquina recebe vai ser utilizado para realizar trabalho. Bom, e o processo adiabático é aquele processo onde não dá tempo de trocar calor com o meio. Ocorre rapidamente que o sistema não troca calor. Tá? Então, aplicando a primeira lei, se não troca calor, o processo é tão rápido, apertou o pistão da seringa, o êmbolo da seringa, para injetar o medicamento, não deu tempo de trocar calor. Isso quer dizer uma curva adiabática. Curva adiabática é uma curva que liga duas isotérmicas. Duas transformações isotérmicas ligadas por uma curva adiabática. Então, nesse caso, o calor é zero com o meio ambiente, toda a energia vai ser para realização de trabalho. Então, o sistema, como não recebe calor, a energia interna que tinha armazenada vai para realizar trabalho. Então, isso é chamado de trabalho negativo. Tá? Trabalho negativo porque não foi feito o trabalho com a energia que recebeu da fonte externa, calor. Usou a energia interna. Então é uma variação de energia igual ao trabalho, ou seja, a variação de energia é negativa. Processo cíclico, né, onde a máquina recebe calor, realiza o trabalho, a diferença de calor é jogada para o meio, fecha o ciclo. Então, num ciclo fechado, não há variação de energia interna. O ciclo fechado, né? Ciclo é fechado, mas formando um ciclo. Essa máquina, ela não troca energia interna, então todo o trabalho é às custas do calor recebido. Então, o calor que recebe no ciclo é para realizar trabalho. Aplicando a primeira lei de termodinâmica, nós vamos ver, né? Se o calor é recebido, então o trabalho é maior que zero. Se não tiver calor, não realiza trabalho, às custas da energia interna. Bom, dessa forma, então, nós vimos a primeira lei da termodinâmica e as aplicações. A segunda lei da termodinâmica é o rendimento, a eficiência de uma máquina. Essa máquina foi elaborada por Carnot, uma máquina hipotética, o Sadi Carnot. Ele estipulou que a máquina recebe calor no ciclo para realizar o trabalho. Então, a fonte quente, aí recebeu calor, a máquina vai usar para realizar trabalho e o que não usar vai ser jogado para fora. Então, o trabalho é realizado num ciclo de duas temperaturas, entre duas fontes, a quente e a fria. Temperatura maior, fonte quente, temperatura menor, fonte fria. Fonte quente, calor maior, fonte fria, calor menor. Joga calor para o meio externo, fonte fria. O calor que a máquina recebe, uma parte vai para o meio e a outra parte é para realizar trabalho. Então o trabalho é às custas do calor, a diferença, né, a variação. Como o trabalho é em cima do calor que a máquina recebe, então nós sabemos aqui que fazendo uma simplificação do Q1 com Q1 vai ficar 1. Tá? E isso vai ser a nossa medida de eficiência da máquina. Então, na segunda lei da termodinâmica, nós sabemos que nenhuma máquina ela pode ter, num ciclo, rendimento 100%. Não há eficiência nessa máquina, ela não consegue realizar o trabalho integralmente com o calor recebido. Sempre uma parte vai ser jogada. Nenhuma máquina construída até hoje, ela transforma de 1 litro de gasolina a eficiência totalmente em trabalho. Ou seja, o motor do carro não iria aquecer, não iria gás para o meio externo, nada. Tudo seria convertido em movimento. Não existe isso de uma máquina. Então nós temos que a máquina, a eficiência, o rendimento dela, é às custas do calor que ela recebe e quanto calor ela joga
para o meio externo, o trabalho. E a eficiência é em cima exatamente desse rendimento que a máquina realiza com o calor que ela recebe. O limite da eficiência da máquina é aquilo que nós comentamos, que nenhuma máquina pode chegar a 100%. Então o rendimento é maior do que 0 e menor do que 1. Um rendimento que fica abaixo de 100% e acima de 0. É uma máquina real. Máquina hipotética não realiza 100% de trabalho. Então aqui é a função da matemática que você vai calcular o rendimento da máquina. Lembrando que se a máquina não recebe calor, o rendimento seria 100%. Ou seja, se o calor que ela recebe for 0, então Q2 sobre 0 dá 0. Portanto, vai ser o rendimento 1. Não existe isso. Esse é o limite da máquina. Ela nunca pode chegar a 100%. O limite da máquina... É impossível construir uma máquina que renda 100%. Então aqui, é impossível construir uma máquina que tenha rendimento 100%. O ciclo da máquina de Carnot é exatamente essa análise. É o ciclo que a máquina vai funcionar entre duas temperaturas. A temperatura da fonte quente e a fria. Então forma um ciclo, duas curvas isotérmicas ligadas por uma diabática. E nesse ciclo, a máquina vai trabalhar na fonte quente e na fonte fria. O ideal, o Sadi Carnot, o francês Sadi Carnot, ele elaborou um estudo, hoje muito usado em função da análise da máquina térmica, o ciclo da máquina reversível. Esse ciclo reversível. Bom, então nós temos a máquina de Carnot, que é a máquina onde ele diz que nenhum sistema que trabalha entre duas temperaturas pode ter rendimento ou eficiência de 100%. E quando tu faz essa análise da máquina de Carnot, cai no mesmo da máquina térmica lá. A máquina térmica não é a máquina de Carnot. A máquina de Carnot é uma análise que se faz de que nenhuma máquina pode ter um rendimento maior que a máquina de Carnot. É a base, né? Qualquer motor que tu for analisar o rendimento não pode ser maior que a máquina de Carnot. No ciclo, então, entre duas temperaturas, o trabalho realizado aqui, o T de trabalho, não troquei pela letra W, aí fazendo toda essa análise aqui em função das grandezas. Então o ciclo da máquina térmica de Carnot é em função das temperaturas. O T2 sempre vai ser a temperatura menor que a fonte fria, e o T1 vai ser a temperatura maior que a fonte quente. Mas deve lembrar aqui que você deve converter a temperatura em Kelvin. Na termodinâmica você trabalha com gases na escala Kelvin. Então o princípio de Carnot é esse, nenhuma máquina real operando entre dois reservatórios, duas fontes, T1 e T2, pode ser mais eficiente que a máquina de Carnot, operando entre os mesmos reservatórios. Então se tu fizer comparação